Olá, fatores espirituais, os níveis de evolução. O nível de evolução individual, ele não é uma coisa que a gente pode identificar simplesmente porque a pessoa estuda muito a espiritualidade ou porque ela acha que sabe mais de espiritualidade. Isso de verdade não tem sentido nenhum, né? Você vai encontrar pessoas que estudam o espírito há 40 anos, outras que estudam chakras há 30, outras que estudam os processos reencarnatórios há 20. E eu penso que isso é bom, isso é uma coisa muito bacana, mas a gente só está estudando de verdade ou está praticando aquilo quando a gente está totalmente envolvido com aquilo. Quando a gente é aquilo que a gente estuda, né? Então, se você vai estudar sobre reencarnação e simplesmente contar as histórias reencarnatórias de pessoas que você leu, não significa que você saiba alguma coisa de reencarnação. Porque eu posso ler muitas histórias, contar para vocês, e nenhuma delas significar que eu sinto que aquilo é verdade. Porque quando a gente sente, a gente pratica. E falar sobre o nível de evolução é a gente ser aquele nível, entender o nível de evolução. Para você entender melhor, a identificação do nível de evolução de uma pessoa, ela está extremamente vinculada ao que a pessoa pratica, né, ao que ela é. Se você é rancoroso, se você é cheio de dificuldades emocionais, se você é egoísta, se você é mal-humorado, se a tua sexualidade é exacerbada e perdida, você não tem nenhum controle sobre ela, se você submete as outras pessoas, se você fala mal, isso aí com certeza identifica o teu nível espiritual. Se você fuma, se você tem vícios, né, usa droga, por exemplo, você está dependente de alguma coisa, ou mesmo de algum tipo de pensamento, o teu nível espiritual ele está restrito a isso. Não dá para você ter um nível melhor. O nível de espiritual melhor pode ser identificado pelo nível de expansão mental que a pessoa tem, pela capacidade que ela desenvolveu de conseguir enxergar muito além, de se desvencilhar de coisas pequenas e até dela mesma, do próprio ego, né? Para que a gente possa ser melhor. Senão a gente faz assim, segue uma seita, segue uma religião, segue um nível de pensamento qualquer, ou uma ideia preconcebida, leva aquilo como uma marca registrada da evolução e no final das contas você não fez nada para crescer, porque você está repetindo alguma coisa que você aprendeu. E o que você aprendeu não foi por você mesmo. Então eu acho que a evolução ela vai ser identificada quando a gente abre o nosso coração, primeiro para reconhecer o que nós somos, né? Então, tenho dificuldades? Tenho. O que eu vou fazer com essas dificuldades? Como é que eu melhoro? Como é que eu saio disso? Né? Como é que eu posso, de verdade, ser melhor? Quais são os esforços que eu vou ter que fazer? Porque enquanto você estiver no nível das carências, das infelicidades pessoais, dos medos, você não tiver altitude moral, significa que é isso aí, que você não sabe, é uma consciência espiritual de um nível muito precário e precisa melhorar. Aí eu vou falando tudo isso e as pessoas vão falar, mas ele está falando coisa que não tem nada a ver, ou eu pratico isso aí, mas eu sou bom. Então, eu acho que a gente tem que repensar o que a gente é, né? Nós, seres humanos, somos de verdade muito convenientes. Nós somos muito convenientes mesmo, né? No momento em que você tiver o poder na tua mão, acabou o que você era, você é uma nova pessoa. No momento em que você fica falando palavrão desmedidamente, é terrível isso, né? A pessoa fala, ofende o outro e acha, pior que acha que é melhor, né? Eu penso que é assim, se você evoluir muito, diante dos outros você vai sempre parecer ingênuo. E talvez você seja usado, maltratado, até destruído, né? Mas isso faz parte desse percurso de vida, onde a maioria das pessoas desse planeta são pessoas que não têm
e não tiveram ainda, né, a força, o espaço, a orientação ou a vontade de mudar o que são. Isso, às vezes a gente só muda o que a gente é quando acontece uma grande desgraça, né? Uma grande infelicidade, uma doença, né? Um sofrimento extremo. Aí a gente fala, não, eu tenho que mudar. Mas mudar à custa disso, eu acho que pode ser um caminho. Mas se a gente conseguir mudar sem ter esses sofrimentos, é muito melhor para todos nós, né? Eu penso que é. Eu penso que... Como é que você pode, nesse percurso de vida, né, que tão rico, tão cheio de coisas, ficar parado dentro de você, discutindo e batendo papo com as suas infelicidades o tempo todo, né? Quando você responde, sabe, às vezes eu vejo coisas que, se alguém faz uma pergunta para você e você responde com raiva, por que você responde com raiva? Porque você simplesmente não responde com calma, com tranquilidade, né? Eu acho que a gente pode ser muito mais coerente, muito mais... ter um espaço interno de felicidade maior, né, para poder se relacionar com a gente mesmo e com o outro de forma tranquila e talvez de forma feliz, né? Acabei de falar feliz e os passarinhos começaram a cantar aqui. Aí se eu já fosse um místico eu falaria, viu só? As coisas não funcionam assim não. A nossa realidade é uma realidade, ó, está cantando de novo, a nossa realidade é uma realidade de vida, né? Que o esforço depende de cada um, né? Não depende do outro, depende de você, depende do, sabe, de tudo que você busca cada dia, cada instante. É assim que funciona, né? Então, quando a gente está falando de evolução, nós estamos falando de nível de consciência relacionado a cada chakra. E aí, eu acho que é legal a gente ter essa noção para poder analisar em que nível nós estamos e melhorar, né? Você não pode ser raiva e achar que é evoluído. Você não pode estar... Como uma vez eu estava num lugar e aí uma pessoa falou assim, falou para mim isso, né? Se ela ouvir esse vídeo, ela vai lembrar. Falou, este homem aqui é o substituto do Chico Xavier, né? E eu fiquei olhando, né? Cumprimentei tudo. Aí, a pessoa que ele falou que seria o substituto do Chico Xavier falou assim, vocês me desculpem, mas eu vou precisar dar uma saidinha que eu não aguento, eu tenho que fumar. Aí eu fiquei pensando, vai ser difícil alguém substituir uma pessoa que saiu de tantas dependências, né? Passou tanta coisa na vida, já foi tão maltratado, né? Que teve que fazer um caminho, continuar dependente de um monte de coisas bobas, né? Que a gente é dependente, e achar que, né? O caminho da espiritualidade, da evolução, não passa pelas dependências, não. Você tem que sair delas, né? Você não pode ser dependente de alguma coisa, ficar repetindo alguma coisa e achar que você é evoluído. Você vai ter que colocar a mão na massa, né? Vai ter que se esforçar, vai ter que mostrar, vai ter que se superar todos os dias. Senão, você estuda a espiritualidade só para dizer que estuda, né? Anda com livro de espírita embaixo do braço, falando que está lendo, e você nunca abriu o livro. Então, não vejo assim. Evolução está relacionado com os chakras. Os nossos chakras indicam o nível de evolução. Cada um que souber mais sobre cada chakra vai saber um pouco sobre a evolução. Para que você entenda de verdade, você vai ter que praticar para sentir o que é cada um deles. Aí vai ser muito bom para a tua vida, vai ser bom para tudo que você fizer, mas você tem que viver isso. Então, evoluir está ligado diretamente à energia gerada por cada chakra. Os chakras mais baixos estão mais voltados para a Terra, não significam que eles sejam piores, as energias são mais densas. Os chakras mais altos são chakras voltados para a expansão energética, para a sutilidade, né, uma coisa mais universal. E são muito mais longe desse contexto terreno que a gente vive, né? Então, para a gente entender isso, vamos precisar estudar bastante. Eu gostaria de retomar esse assunto várias vezes para a gente ir juntos e debatendo. Se você quiser comentá-los ou discuti-los no foradocorpo.com, mande os seus questionamentos, nós vamos conversando. Eu vou aprender com você, talvez você aprenda alguma coisa comigo, né? E dessa forma a gente vai fazendo esse caminho.
tá certo? Então, a gente se encontra no próximo bate-papo, aí na próxima conversa que a gente